Arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Eduardo e hoje eu estou aqui no Templo Ronpoji, em Londrina, e vim entrevistar o nosso bispo Junsho Yoshikawa, uma pessoa muito querida para mim, que tem me ajudado muito nesses mais de 3 anos que eu me converti à religião budista. Junsho, muito obrigado por essa oportunidade que você me deu para te entrevistar. Eu queria que você se apresentasse primeiro. Gozaimasu. Obrigado, Eduardo, pelo convite para a sua primeira entrevista no seu canal. Meu nome é Junsho Yoshikawa, como o Eduardo já citou. Atuo aqui no Templo Ronpoji há 5 anos, aqui em Londrina, e também no Templo Romyoji em Sarandi. Fico uma semana por mês lá. Até ontem estava lá, né? Por isso nós gravamos hoje. Sou brasileiro, que muitas pessoas perguntam, sou brasileiro de São Paulo, e fui ordenado no Japão em 1999 e fui enviado para o Brasil em 2006. Aí de 2006, 2007, 2006 vim para o Brasil. Fiquei no Templo Ryusho de Mogi das Cruzes. Em 2007, baseado no Templo Ryusho de Mogi, comecei essas viagens, né? Fico uma semana em Campinas, ficava uma semana em Cuiabá, outra semana em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Em 2007, comecei aí só em 2008, 2007, só no Templo Roshoji em Itaguaí. Aí em 2008, eu mudei a residência, né? Minha base se tornou o Templo Roshoji em Itaguaí. Até, acho que 2017. Aí depois fui transferido para Campinas, Templo Rentokuji. Depois do Templo Rentokuji aqui no Ronpoji e Romyoji. Desde, acho que comecinho de 2022, né, finalzinho da pandemia. Nesse meu tempo conheci o Eduardo, que veio aqui conhecer o budismo. Foi. No comecinho ele vinha todo dia a pé. Sim. 40 minutos de caminhada? Mais de 40 minutos, mais de 1 hora na verdade. Mais de 1 hora? Mais de 5 km. Mais de 5 km na caminhada rápida, 1 hora, 1 hora e meia. Fazendo uns 12 minutos por quilômetro assim a pé. Eu saí de casa, acho que 5h30 da manhã, e escuro ainda, e vinha pra cá. Todo dia? Todo dia, quase todo dia. Empenhado que eu tava numa situação bem ruim mesmo. Eu tava buscando a espiritualidade que eu tanto necessitava, e encontrei no budismo desde o primeiro dia aquilo que eu precisava. Fui bem acolhido aqui, e 2 semanas depois já quis me converter. 1 mês depois ostentei o altar em casa, e desde então só bênçãos, né? Uns trancos e barrancos aqui ou ali, mas é a eterna briga, né? Daquela situação que você estava quando começou a vir aqui no templo, que fazia essa caminhada aí de 1 hora e meia, 2 horas, você se sentia... Não, eu que estou fazendo a pergunta agora. Sim, não, pode fazer. Mais um bate-papo do que uma entrevista. É diferente você de hoje, né? Tipo, agora você está desempregado, né? Naquela época também estava desempregado. Bem pior, uma situação bem pior. Hoje também está ruim, né? Mais ou menos, Mas comparado antes, eu estava bem melhor agora. O cenário é meio parecido, né? Bem parecido. Está desempregado e tal, não dá para ficar assim desempregado para sempre. Mas você, Eduardo, de hoje, né, que o cenário é parecido com de 3 anos atrás, quando você falou que também estava ruim, e decidiu sair de casa às 5h30, é diferente você de hoje daquela de 3 anos atrás? Nossa, muito, demais. Não significa que não tenha momentos ruins, né? Sim, claro, sem dúvida nenhuma. Mas, nossa, muito diferente mesmo. Eduardo, muito mais recluso, obscuro. Tava, né, muito mal mesmo. Mas eu tinha essa chama dentro de mim, né, que não queria morrer. Buscar espiritualidade, de buscar pessoas, conexões, né?
Eu fico feliz que eu tenha dado essa chance e que eu tenha evoluído tanto nesse sentido. Tem muito a evoluir ainda, claro, né? Mas eu estou muito grato à religião budista. E queria que você explicasse o Homon Butsu-Ryushu, essa vertente do budismo. Qual é a diferença entre ela e as outras? Outros budismos, outras religiões, ou os dois? Outros budismos, né? Outras religiões budistas. Né? O que muda de budismo para budismo é a prática. Uhum. Nós praticamos a gente chama de meditação ativa aqui em português, né? Uhum. E pronunciamos o mantra, o Namo Myoho Renge Kyo. Uhum. E esse ensinamento consta no Sutra Lotus, que é o último ensinamento que o Buda Shakyamuni ele transmite em vida. Nos últimos 8 anos ele transmite esse ensinamento. E o que muda de prática para prática é justamente essa meditação, a forma de meditação. A mais conhecida é a mais difícil e por isso a mais inadequada para hoje, que é a transcendental, que a pessoa fica em silêncio, né? Por exemplo, por que o Buda Shakyamuni ele transmite uma prática mais fácil? Porque eles veem que as pessoas têm dificuldade. Muita distração. Na concentração, na prática, de realizar isso, né? Sim. Então, talvez essa pessoa que tem dificuldade, ela passe a vida inteira com dificuldade. Porque ela pode ter essa dificuldade crônica, vamos dizer assim, né? Na natureza dela. Uhum. Por exemplo, se for hoje, a gente pode falar dos transtornos, né? Quem tem transtorno, de forma geral, tem muita dificuldade de ficar quieto, né? Pode ser TDAH, é transtorno, qualquer transtorno. Pode ser que a gente tem hoje, que antigamente talvez existisse, mas era bem menor a quantidade de pessoas. É que hoje também as pessoas sobrevivem mais, vamos dizer assim, né? Que tem remédio, que não era para sobreviver, hoje sobrevive. Sim. Comparado a 3.000 anos atrás, quando o Buda Shakyamuni era vivo lá na Índia, né? Então menos doenças existiam porque as pessoas faleciam até por gripe, né? Sim. Então não tem como doenças surgirem porque as pessoas não sobreviviam tanto graças a hoje a medicina, né? Então hoje tem. Então o Buda Shakyamuni ele prega 84.000 ensinamentos porque ele percebe que as pessoas têm capacidades e condições diferentes. Um pai consegue esperar o seu filho crescer. Se eu estiver vivo ainda, né? Se eu não morrer antes, né? Não ficar ruim. Mas o normal é né? Tipo, esperar ficar no ensino médio, que aí já é adolescente, pré-adolescente, já dá para conversar certos tipos de assuntos. Faculdade é outro nível. Com a criancinha é gugu dadá, né? Pega no colo e tal, isso é só brincadeira. Então, da mesma forma que a gente trata uma criança, que ela depois cresce, o Buda Shakyamuni percebeu que os adultos também têm condições e capacidades diferentes. Por isso, ele prega 84.000 ensinamentos. Namo Myoho Renge Kyo, o Buda Shakyamuni ele prega, transmite, porque ele percebe que é o mais fácil de todos. Talvez a pronúncia, o fonema seja diferente ou difícil, por exemplo, aqui para o nosso lado ocidental. Mas a maior dificuldade que o ser humano hoje tem é concentração, né, que já foi falado aqui. Conseguir se concentrar, que é o primeiro passo. Depois conseguir manter a concentração. E se concentrar quando precisa. Né? A gente sempre precisa, tem momentos que a gente sempre precisa. Né? Seja dirigindo, para uma leitura, para uma conversa. Então, conseguir se concentrar. Aí o segundo passo é conseguir manter essa concentração, só que não é só no período, é todo dia. Sim. Esse exercício, né? Porque tem altos e baixos na vida. Tô triste, não quero mais ir. Tô alegre, eu vou lá. Não, tô com preguiça, não vou. Então manter uma constância. Isso é sinônimo de disciplina, né? De conseguir inserir em si uma disciplina, porque nós já somos por natureza indisciplinados. Sim. Nós somos desrespeitosos por natureza. E o que os mais velhos nos ensinam justamente é disciplina, respeito, tudo que a gente não tem. Quando a gente não precisa ser respeitoso e disciplinado, a gente pode ser o que a gente sempre foi, desrespeitoso e disciplinado, isso já tem por natureza. Mas a gente precisa aprender isso, né? Então, a meditação ativa ela vem para disciplinar. Tanto eu, como pessoa, minha mente e as minhas funções motoras.
né? Porque é meditação ativa, então eu preciso disciplinar minha audição, aprender a ouvir a pessoa de forma correta, aprender a disciplinar a minha vista, né? Porque eu estou conversando com a pessoa, vira e mexe, acontece. A pessoa vai lá, pega o celular na minha frente, está mexendo no celular. Ela tirou foco, né? Na visão. Respeita. Então ela não está se concentrando. Podia ser uma reunião muito séria, uma entrevista. Ela não vai pegar o celular ali, né? É um momento sério para ela, importante. Então, o foco na visão, tudo isso leva o foco na mente, a minha fala também, a minha respiração, tudo isso eu preciso sentir, ativá-las, sintonizá-las e fazê-las funcionar muito bem. Porque senão a gente acaba distorcendo a realidade. Né? Hoje cada realidade é relativa, né? A verdade é relativa, né? Infelizmente, é. Então essa meditação, nós praticamos a diferença, né, do Nam Myoho Renge Kyo todas elas são budismos que o Buda Shakyamuni transmite, mas cada meditação ela é voltada para um público diferente. Então o Sutra Lotus ele destina para nós aqui da era da decadência, que tem menos capacidade do que essa galera de 3.000 anos atrás aqui no planeta Terra, né? Como você me disse no ensinamento de hoje, na prática de hoje, que a mente ela tem essa tendência aí mais para o negativo, né? A gente precisa se policiar sempre para se manter positivo. A gente, querendo ou não, a gente influencia bastante, né? Pela nossa fisionomia, a maneira como a gente fala, nem tanto o que a gente fala, mas o jeito que a gente fala. Tipo, é uma batalha diária, né? Às vezes, como dizem, né? Você tem duas opções, ter razão ou ser feliz. Então, melhor a gente, às vezes, respeitar uma visão, né, de uma pessoa, apesar de não concordar, mas manter o foco naquilo que é mais importante, né, para ter um bom convívio, para não ter Bom, a minha maneira de ver. E nós temos aqui o nosso altar, que é aquela imagem que vocês estão vendo, é o Nam Myoho Renge Kyo, né? E aquela estatueta que muita gente confunde com Buda, não é Buda, é o nosso grande mestre Nichiren, né? Exatamente. Você poderia explicar quando... nós não temos a imagem do Buda Shakyamuni, porque o próprio Buda Shakyamuni orienta na sua fase final da vida para não ostentarem ou cultuarem a sua imagem. É ele como Buda Shakyamuni, né? Ou o Siddhartha Gautama príncipe, né? Porque ele é uma pessoa imperfeita e essa imperfeição se relaciona à vida, que ele tem começo, tem fim, ele vai morrer, ele vai se ocultar, né? Então, como é uma imagem, ela representa uma pessoa que é o Buda Shakyamuni, carne e osso, que ela é imperfeita. Por isso que não é para venerar ou cultuar ele como estátua, e sim o mantra Nam Myoho Renge Kyo, que ele deixa incorporado toda a virtude da sua iluminação. A gente pode falar que é alma, mas não é alma, né? Mas o que perpetua é justamente o sagrado, né? Então, Nam Myoho Renge Kyo é o que nós almejamos, e o príncipe Siddhartha Gautama se torna Buda Shakyamuni, e ele tem essa importância justamente por causa da iluminação, né? Ele alcança a iluminação, isso que é o diferencial. Se não tivesse iluminação, não seria Buda. Então esse a chave ali, a peça principal dentro desse enredo, a iluminação. Então, Nam Myoho Renge Kyo é um mantra que consta no Sutra Lotus, o Buda Shakyamuni, ele incorpora essa virtude da iluminação, por isso que nós pronunciamos ela. Então ele orienta, pronunciem, pratiquem o Nam Myoho Renge Kyo. E a estátua que nós temos aqui, mas então se ele falar que não é para venerar, porque vocês veneram a estátua do Nichiren. Aqui não são todos os locais que tem estátua, por exemplo, na sua casa não tem, no altar do seu, tem que ter espaço adequado, tamanho, né? Porque o altar também tem que ter mais espaço para isso, profundidade. E aí, para poder ter, primeiro a gente avalia a fé da pessoa, né? Se ela tem condições ou não, porque tem que zelar todo dia. Tipo um upgrade, né? Como se fosse carro, né? Tipo, o upgrade vai ter agora que você vai ter um Rolls Royce, uma limusine, sei lá, uma Ferrari.
Dá mais trabalho do que ter um carro popular, vamos dizer assim, né? Para quem não sabe, é uma obrigação de todo fiel, né? Acordar de manhã, a primeira coisa que faz, depois das necessidades básicas da pessoa, é você zelar pelo altar, você fazer a limpeza, tirar a poeira invisível do altar. E ela representa justamente o que a gente tem que fazer consigo mesmo, né? Só que ali é o altar, como é sagrado, ali é coisa simples, né? Tirar pó ali no altar pequeno não demora 1 minuto, né? Nem 5 minutos. Então, a estátua que nós temos aqui, ela representa o grande mestre Nichiren, é um monge japonês de 750 a 800 anos atrás, mais ou menos. Ele representa para nós o que nós devemos ser, a sua fé determinada, né? Então a gente não está rezando para ele está rezando o nosso alvo de veneração, a imagem sagrada, o quadro em si, né? A moldura, que tem dentro da moldura. O grande mestre Nichiren, ele representa o que nós devemos ser e a gente tenta se espelhar nele, a sua postura determinada, que não desiste por nada. Tudo que ele começa vai até o final e supera todas as barreiras. Por mais impossíveis que aparentam ser, pelo menos ele vai tentar. Sim. Então essa fé determinada que a gente tenta imitar para conseguir levar lá fora essa mesma postura determinante no trabalho, nos estudos, na amizade, na vida amorosa, nas dificuldades. Então a gente tem ele como modelo, por isso que a gente tem em alguns locais que é possível. Aqui no Templo Ronpode antes não tinha, é recente. A estátua do Nichiren foi acho que a gente está em 6 anos atrás. É bem recente. Na comemoração dos 70 anos de fundação do Ronpode. Depois de 70 anos, eles conseguiram se organizar, né, fez a obra para poder receber a estátua do grande mestre Nichiren, né? É um templo em constante crescimento, né, aprimoramento. É bem interessante ver quem tiver a oportunidade de vir aqui, né? Desde a época que comecei a frequentar, né, já melhorou bastante e ainda vai melhorar mais aí nesse tempo. Bom, e tem também aquela estatueta daquele Buda gordo, né, que todo mundo acha que é Buda, né? Sim. E não é, né? É um monge chinês, parece. É um monge chinês. Aqui no Ocidente, no Brasil, o pessoal chama de Buda, né? Por isso que o apelido dos gordinhos, né? É tudo Buda, né? E eu não entendi o porquê disso. Até eu ver a estátua, falar, tá. Mas não faz sentido. É gordinho, ele tá tudo feliz, né? É um monge chinês, é um monge da prosperidade. Né? E o pessoal, porque ele tá sorrindo de barriga para fora, né? À vontade assim, aparenta ser um próspero, né? Quem está passando fome não consegue ser obeso, né? Então tem ali uma imagem de prosperidade, mas o Buda Shakyamuni, ele nunca foi obeso. Ele é mais conhecido pela sua forma ali, tem até passagens da vida dele que ele fica pele e osso, porque antes dele alcançar o estado de Buda, ele era príncipe, sai do palácio em busca de respostas que os gurus mais sábios não conseguiam respondê-lo. Então ele começa a ir nesses locais onde até hoje existe na Índia, né? As pessoas ficam meditando, buscando essa resposta para eliminar o karma negativo lá na Índia. Aí fica na mesma postura, na mesma posição, não toma banho, não corta unha, não encontra mais gente. E tem uma das práticas que é a prática da mortificação. A pessoa, ela vive de 1 grão por dia, pode ser 1 grão de feijão, 1 grão de arroz, qualquer grão. Então ele chega num ponto que 1 grão por dia, ele só fica pele e osso, né? Não teve nenhuma passagem na vida dele que ele teve fartura alimentar e estava acima do peso dele. Eu não sei por que virou Buda, não sei por que a pessoa chama de Buda, talvez porque seja budista, né? Provavelmente. Mas a pessoa vai lá e coloca uma moedinha, né, ao redor dessa estátua. Mas não adianta colocar moedinha se não praticar, né? Então a prática não é colocar moedinha. Mas sim a prática ascética, né? Não precisa viver dessa mortificação, mas a meditação é que leva a pessoa a essa alegria que ela não sabia que tinha, né? Outra coisa também, nós estamos chamando de japonês Ujuzu, né? Que é essa japamala.
que nós temos aqui, né? Você poderia explicar o que significa? Que é? O Japamala, o Juzo, o terço budista, a maioria das religiões tem o seu símbolo sagrado. Nos católicos, tem o seu terço católico também, e budista também tem o seu Juzu. Ela simboliza justamente essa nossa fé. Cada linhagem budista é um pouco diferente, o seu terço budista, mas a parte mais importante do terço budista, e é assim para todas as linhagens budistas, são essas contas. Antigamente chamava de conta porque utilizava-se cada bolinha para contar a quantidade de sutra ou prática realizada, porque não tinha relógio, né? Então, contas. Então, essas contas centrais aqui são 108, as principais. No meu caso aqui tem mais 4 que são menores. Acho que a sua também é menor, né? São 4 menores. Então, tirando essas 4 menores, em algum lugar... Essa aqui é menor aqui. Essa aqui é menor, tem 4. Esses 4 menores simbolizam bodhisattvas, né, divindades, e as demais são 108 aqui. Então nós temos 108 paixões mundanas, o ser humano. E paixão mundana é como se fosse imperfeição, coisa ruim que a gente tem, né? E aí elas são simbolizadas nas contas budistas, no Juzu, para nós não esquecermos qual é o nosso objetivo, que é lidar com essas nossas imperfeições, essas paixões mundanas, que elas já estão dentro da gente. A gente já vê, nasce e já tem elas já. Talvez elas não estejam atuando, dependendo da fase da vida, né? Então, nós buscamos esse equilíbrio porque essas paixões mundanas me desequilibram. Então, é cuidá-las. Nós devemos cuidá-las, porque já está dentro da gente. Se a gente já nasce com ela, não tem como tirar. Talvez a gente consiga enfraquecê-la, que é justamente o nosso intuito, né? Mantê-la enfraquecida para que ela não atue. Quando a gente fala de iluminação, caminho do meio, o equilíbrio é justamente conseguir equilibrar essas forças aqui. E a gente tem elas em mãos, justamente como é meu, para não esquecer que é esse meu intuito aqui, né? Não é esquecer dos seus problemas, porque os problemas estão em você, então não deveria esquecer, deveria cuidar, mas não é ao ponto de, tadinho de mim, é oferecer um carinho, né? Igual um cuidado para uma ferida. É dolorido cuidar de ferida, né? Ferida aberta, dói, né? Você vai lá desinfetar, dói. Cuidar dói, você mexe, dói, raspa, dói, rala, dói, se tiver sutura, dói, dá trabalho. Mas é para melhorar, né? Sim. Não dá para mantê-la de qualquer jeito, porque ela cresce, essa ferida, né? Se eu não cuidar. Então, o Japamala, para todos as linhagens budistas, tem o Japamala budista, né? Ele tem esse intuito, e todos os budismos têm o mesmo intuito de alcançar a iluminação. O meio é que difere, e por causa disso também, como cada budismo tem uma prática diferente, o Japamala de cada budismo também é diferente. Mas a gente sempre traz nas nossas práticas, é para trazer, né? É para carregar, põe a bolsinha, põe na bolsa, na mochila, põe no carro, leva. Para muitos também é necessário, às vezes vai viajar, vai para um lugar longe, está inseguro, leva o Juzu junto, no avião, numa caminhada, sabe, assim, para a pessoa se sentir, ter alguma coisa para poder se segurar. Então, é bom. O nosso texto budista é sagrado, a gente consagra ele. E muito se fala do budismo sobre nobres verdades, né? 3 venenos, caminho óptico, você poderia... Os 3 venenos são... Aí é um budismo, um ensinamento que o Buda Shakyamuni prega de forma geral, não é específico do Sutra Lotus, é igual para todos os budismos, né? Então, dos 3 venenos, ira, ignorância e ganância. São 3 venenos que nós já temos também, fazem parte dos 108 paixões mundanas, são 3 desses 108, ira, ganância e ignorância. A ignorância é você não conseguir colocar em prática a sua sabedoria correta, vamos dizer assim, você sabe que é certo e não faz certo, então está sendo ignorante.
Então, colocar em prática o seu ensinamento, a sua sabedoria, é deixar de ser ignorante. Ganância é fácil, todo mundo, né, tem um pouquinho de ganância, às vezes bastante. A gente já nasce, a gente não ensina, nunca fomos ensinados a sermos gananciosos, mas já nasce, os pais não ensinam, né? Ninguém ensina a ser ganancioso, né? Já nasce. E a ira é só dar uma cutucada, a pessoa ela fica irada mesmo, né? Então a falta de paciência, a irritação da pessoa, né? Às vezes mexe com hormônio, mas conseguir lidar com esses 3 venenos também é uma grande dificuldade, uma missão, e isso nos traz o aprimoramento pessoal, seja dos outros, porque se eu tenho, todo mundo tem, então eu preciso aprender a lidar primeiro com os meus venenos. Se eu aprender a lidar com os meus venenos, eu saberei lidar com o veneno dos outros, que é igual. Sabe o que é? A tal das 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades, aí deixa eu ver aqui, aqui. As 4 nobres verdades. O Buda Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, ele alcança a iluminação com 30 anos de idade. Aí ele se torna o conhecido Buda Shakyamuni. É a mesma pessoa, mas é o iluminado. Fala que Buda é um estado, né? É um estado de espírito, assim como a pessoa que ela vive a raiva e tipo perde a razão e vira tipo um bicho, ela vive o inferno, né? Então o estado de espírito o estado de Buda, é o que a gente almeja e o melhor de todos. Então ele alcança a iluminação, estado de Buda, estado de espírito Buda, e aí ele sai para a rua para ensinar as pessoas como é que faz para também se tornar Buda, ter esse estado de Buda. Então esse primeiro ensinamento dele é as 4 nobres verdades, né, que você acabou de citar. Então ele fala que tudo na vida é sofrimento. E ao longo da vida realmente a gente tem muitos sofrimentos, né? Por exemplo, o envelhecer é um sofrimento, né? Todo mundo briga, né, quer se manter com a pele bonita, com o cabelo, pintar o cabelo, faz implante, faz plástica, vai para academia porque quer manter o corpo, não quer envelhecer, pessoalmente na idade, né? Então isso é um sofrimento, a pessoa ela quer mostrar o que não é, né? Mas também não pode ser largado, relaxado também e não cuidar da saúde, né? Então é o equilíbrio ali, não é 880, é conseguir. Então tudo é sofrimento, a gente na crise econômica, a gente sofre com clima, frio, doença, então tudo na vida é sofrimento. E o sofrimento que a gente passa ao longo da vida, ele é causado em função dos nossos desejos. Nós temos desejos, não quero envelhecer, quero comer isso, mas eu não posso, se torna um sofrimento. Quero comer mais, mas eu não posso, é sofrimento. Eu quero, sei lá, um celular, né, um carro, uma casa, não consegue, e sofre por isso, né? Então, os nossos desejos, eles são a causa dos nossos sofrimentos. Então, cada desejo das pessoas é tudo diferente, então cada pessoa sofre de uma forma diferente. E a terceira nobre verdade é que todo o sofrimento ele pode ser levado ao fim. A gente pode resolver esse sofrimento. E a 4 nobre verdade é que o homem, para ser libertado desses sofrimentos e desejos, ele precisa seguir o caminho óctuplo, né? Ou as 8 nobres verdades. Então se falou do caminho das 4 nobres verdades, aí tem um caminho óctuplo que é justamente a receita para solução desse problema, sofrimento, desejo, né? E aí o primeiro que é o primeiro caminho correto, né, que é a compreensão correta. Só que a pessoa que não compreende corretamente não vai poder entender. Então buscar, por exemplo, não acreditar em fake news, né, ter o raciocínio correto. Mas se a pessoa estiver contaminada pela ganância, a compreensão dela será sempre gananciosa. A pessoa que estiver irada, tudo ela vai levar para ira, para raiva, para o ódio. É uma leitura que ela faz, né?
A pessoa que estiver triste, tudo vai ser triste. Ela não vai querer locais, ambientes alegres, felizes. Ela vai querer ficar meio nela na triste, nela sozinha e tal, né? Então, o caminho correto. Compreensão correta. Para você ter a compreensão correta, você precisa ter o pensamento correto. A pessoa que distorce tudo, aí volta, né, por causa da ganância, tudo vai ser pensado para ela obter ganhos. Para enganar alguém, não importa. Eu sei que vou enganar alguém, mas o que importa é o que eu tenho ganho. Pensamento correto. Esse não é o pensamento correto. Aí para você, tendo pensamento correto, ou talvez diferente, mas a fala precisa ser correta. Então uma coisa está ligada na outra, né? A compreensão correta, pensamento correto, leva a fala correta. Ou se eu conseguir me forçar, tendo consciência de que eu estou distorcendo as coisas, ter uma fala correta, todo mundo sabe o que é certo, né? Certo e correto. Então a fala correta é o terceiro caminho. O quarto caminho é a ação correta. Nosso corpo, né, agir, não é fechar o punho e querer socar a pessoa, ou querer roubar ela, passar a perna nela, né, a pessoa está dirigindo, né, vira e mexe, a gente é fechado no trânsito, né, barbeiragem e tal, mas tem gente que não aceita isso, não imagina que pode ser pessoa que é barbeira mesmo, foi sem querer, pode ser porque ela estava no celular, né, mas assim, não é igual no bate-bate, carrinho bate-bate lá, que a gente bate de propósito, né, para provocar a pessoa. Às vezes tem, mas a gente não sabe, né. O pensamento não está correto, aí a gente imagina o pior. Não, esse cara fez de propósito, eu vou lá fechar ele também. Então, ação correta. Sim. Uma coisa está ligada na outra, né, tem os pontinhos ali. Aí, o quinto caminho é o meio de vida correto. Então, o meio de vida correto também uma coisa está ligada na outra. O pensamento me leva ao pensamento correto, me leva ao meio de vida correto, por exemplo, meio de vida correto. No dia a dia, cuidar da saúde física, com alimentação, com exercício, indo ao médico. A saúde mental também, então, pensamento correto. Eu preciso perceber os meus pensamentos negativos, os positivos. Eu preciso perceber que eu estou me jogando para o fundo do poço, mas eu preciso perceber uma pessoa que é viciada, dependente. Ela não tem o meio de vida correto, né? Porque ela está se estragando, seja alcoolismo, adicto, droga, pessoa que vive mentindo. Não é o meio de vida correto, né? Ela está se prejudicando e ela tem consciência disso. Então, o meio de vida correto é o quinto caminho. O esforço correto é o sexto caminho. O esforço correto por quê? Porque tem gente que se esforça, por exemplo, para mentir. Aí tem que manter a mentira, né? Então ela está se esforçando um monte para manter a mentira, para manter a ganância, para enganar as pessoas, para corromper. Ela se esforça um monte, mas para fazer, vir e mexe e falar assim, a pessoa tão inteligente, tão capaz, se usasse para fazer coisa boa, fala, tem vir e mexe ter, né? É o esforço correto que está faltando, né? E todo mundo, né? Vai lá para mexer no celular, né? Ela deixa, prepara o celular, deixa carregado, leva o cabo, o carregador e tal. Mas para trabalhar esquece tudo. Esqueci a caneta, esqueci um lápis, sei lá, para ir para estudar. Para o celular não esqueceu nada. Então, isso, não que o celular seja errado, né? Mas dá para ver que a gente muitas vezes se esforça para coisas que são secundárias, não é primário, não é o esforço básico, né? Aí o sétimo é a atenção correta. Esse aqui também, mais do que nunca, é ensinamento de 3.000 anos atrás, mas é super atual, né? Sim. Celular distrai muita gente, né? Mesmo... E é um mal necessário, né? A gente não pode se desfazer dessa ferramenta. É um mal necessário, ali, né? Porque ali como ela representa meio que a gente, né? Tá tudo ali, né? Tem o bom e o mal lá dentro, basta a gente saber como acessá-lo, né? Exato. No seu caso, um punho é uma arma, o meu não. Né? O seu né? Você consegue machucar ferir com sabedoria, vamos dizer assim, né? Porque você treinou, né? Fez arte marcial, tem uma vasta experiência. Sim. Então o seu punho tem uma força diferente do que da minha, né? Não que eu não consiga, mas você tem muito mais facilidade. Sim. Então essa atenção correta depende justamente de como você vai usar a sua ferramenta. Ela pode salvar
Ou pode destruir também. Pode destruir, tipo, acabar mesmo, né? Então essa atenção correta, como a gente vai prestar atenção, aí leva em todos os caminhos que antecedem essa atenção correta, né? Se eu pensar correto, falar correto, ouvir correto, agir de forma correta, a atenção, ela será plena e de forma correta, né? Então hoje, fora os transtornos, né? Que a pessoa não tem dificuldade de prestar atenção, né? De se concentrar. E o último é a concentração correta. A concentração correta também é uma coisa, né? Às vezes consegue focar no celular, mas na hora de prestar atenção na aula, ela fala que tem muita dificuldade. Mas para o celular não desvia o olhar de jeito nenhum. Então ela consegue se concentrar, ela se concentra no que ela quer. Que aqui é um esforço para a gente se concentrar na imagem enquanto a gente recita o mantra, né? É um esforço constante, né? A gente tem que ficar sempre tentando focar, colocando a intenção na imagem, né? Para acreditar na mística do Dharma, né? É um exercício, né? A gente vem aqui para exercitar essa disciplina, para a gente poder colocar com muito mais facilidade lá fora, né? Essa concentração, porque a gente vem para fazer esse exercício, né? E lá fora refletir isso. Tá, então fica aqui dos 3 venenos, as 4 9 verdades e o caminho ótuplo, que acho que já é uma consequência das 4 9 verdades. Né? Elas estão ligadas, né? E a gente fala muito, aqui se fala muito sobre compaixão, né? Compassividade. Né? O que é compaixão, né? Que muitas pessoas às vezes têm uma ideia não errada, né? Mas assim, não adequada talvez, assim, que é a compaixão para o budista. Né? A compaixão é o sentimento básico do budista. Por isso nós não pregamos o amor, mas sim a compaixão. A compaixão, a mesma compaixão de Buda. E é o sentimento que a gente tem que conseguir desenvolver. Então, se é o sentimento básico de um Buda, é porque a gente não tem ela desenvolvida, né? Mas a gente pode ter. E qual que é a característica principal da compaixão? Que eu consigo oferecer ajuda, estender a mão, a salvação para quem eu não amo. É o mais difícil. Mas é isso que te salva. É isso que te salva, porque se você não consegue amar a pessoa, e amar a dualidade, se você não ama, você provavelmente odeia. E se você odeia, provavelmente é porque você já amou. Porque não tem como você odiar uma pessoa que você nunca amou. É uma consequência, né? Você pode começar odiando porque ela te provocou, mas depois você pode amar também, né? Pode acontecer. Mas o que a gente busca é justamente isso. Aqui, você não precisa amá-la. Mas se você odeia, isso está te fazendo mal, porque tem um ódio em você, pela pessoa. Vamos deixar de ter esse ódio? Porque ela está te fazendo mal, a gente fica guardando ódio, né? A gente não guarda gratidão, esquece, né? Mas ódio a gente consegue guardar e leva para o caixão. Então, conseguir oferecer salvação, ajuda, estender a mão para uma pessoa que você odeia ou até ignora, é compaixão. Isso é muito bom para você. Faz muito bem para a pessoa que oferece essa ajuda. Porque a gente vê essa dificuldade que a gente tem. Você vai falar, é difícil, né? Realmente é difícil. Oferecer até uma oração. Você não precisa estender a mão literalmente, assim, você vai pegar, dar o tato. Só sentar aqui e fazer oração é o primeiro maior passo e mais importante. Seja uma prece, oração póstuma. Você conseguindo fazer isso já é o primeiro passo para se salvar e salvar a pessoa, né? Então, compaixão, ela consegue desenvolver isso em você. Independente de você gostar ou não, amar ou não, odiar ou não, pode continuar odiando ela, não tem problema, mas tenta salvar. É um alívio mesmo, depois que eu comecei a rezar para meus antepassados, pessoas que eu nem conhecia e até pessoas que tive problema, né? Após a oração, muda realmente, né? Sentir mais leve? Se sente mais leve. Claro que não cura, né? Essa coisa, perdoar não é você aceitar a pessoa, né? Você também não é esquecer o que ela fez, mas é saber lidar que
enfim, é difícil dizer, né? É difícil de explicar, né? Mas enfim, não é aceitar aquilo, mas é você compreender o que aconteceu, né? Prevenir que isso aconteça de novo e se libertar dessa pessoa de certa forma. Deixa aquela a história do passado a gente não consegue mudar, né? Não dá para passar uma borracha. Mas a gente consegue mudar a consequência dessa história que existe em mim, que é o sentimento, né? Então, por isso que quando você oferece a salvação, no nosso caso a virtude da oração, que seja através da prece ou da oração póstuma, essa consequência que existe dentro de mim, essa má lembrança, o sentimento que é gerado pela má lembrança, eu consigo mudar pela compaixão, a compaixão de Buda, né? Foi uma lembrança ruim, continua sendo uma lembrança ruim. Né? Um gosto amargo eu ainda consigo lembrar. Sim. Eu tenho essa lembrança. Mas eu não vou mais, assim, o ódio ele se não desenvolve mais. Mesmo lembrando, eu ficava com ódio, raiva, né? Dá vontade de fechar o punho, socar a parede, ficava triste. Não surge mais, né? É interessante isso. Você lembra do sentimento ruim, porque era muito intenso. Sim. Mas agora ela não tem mais essa mesma intensidade. Você, depois de um tempo, você continuando a fazer dessa forma, muda os sentimentos. Às vezes fica até com dó. Ah, que pena, puxa vida, ela não teve oportunidade de ser uma pessoa melhor. Eu sofri por causa disso, mas agora eu consegui desenvolver, dá para oferecer oração para que ela seja uma pessoa melhor na próxima vida, sabe? Daí começa o pensamento correto, ação correta, fala correta, tudo por causa da prática. Não é uma consequência. Que esse caminho óctuplo, ele é muito difícil de fazer tudo isso aqui, esses 8 caminhos aqui, ter tudo isso aqui ao mesmo tempo. Ficar lembrando dessas 8 regras aqui, você não consegue viver a vida hoje. Sim. Assim, o budista, ele deve ser passivo, ser submisso às pessoas, passivo à maldade. Ele deve ser também firme, saber responder de maneira adequada, se defender, né? Os dois, né? Os dois. A gente tem que saber... quando a gente tem visão correta, pensamento correto, tudo isso aqui, no dia a dia, é uma virtude isso. Conseguir perceber, né? Que a gente está indo para o caminho errado, né? Aceitar deixar de fazer o que é errado é uma escolha sua, né? Você pode fazer errado, mas se for fazer errado, está fazendo consciente, não inconsciente. Se fizer errado, é lei da causa e efeito, que é o ensinamento básico do budismo também. Se você fizer errado, saiba que haverão consequências negativas. Você está plantando uma semente ruim. Não foi uma pessoa que foi lá e colocou uma arma na cabeça sua e falou, faz. A gente vê em filme isso, né? Mas na vida real não é tanto assim, né? É uma escolha sua. Então, se for no trabalho, você pode tentar mudar, mas para tentar mudar a pessoa, você tem que ter muita virtude. Porque ela tem que te ouvir, ela tem que te aceitar. Os 8 caminhos aqui, né? Se você seguir esses 8 caminhos aqui no local de trabalho, você muda o ambiente, a pessoa. Mas a gente tem que estar transbordando de virtude. Quando a gente está transbordando de alegria, de virtude, a gente muda o ambiente. Quando a gente está transbordando de tristeza, a gente também muda o ambiente. Uma pessoa escura, tá lá, tá cabisbaixo, nossa. Eu ia abraçar ela, que eu estava com tanta saudade da pessoa, mas do jeito que ela tá triste ali, dá para ver o corpo dela, tá assim. A nuvem em cima da cabeça. Mas ela já vem, não vai falando, nossa, quanto tempo, alegria, porque você fica com receio até de incomodar ela com tanta alegria, sendo que você tá alegre, sabe? Então, você consegue fazer essa mudança, mas eu preciso me conhecer bem, porque se eu não tomar cuidado, em vez de mudar, eles que vão me mudar. Então, se você não consegue, por isso que a prática da fé é diária, né? Se você vive isso, então vem rezar, pratica mais em casa. Às vezes é necessário você se manter nesse trabalho, nesse local, ter convivência com essas pessoas, por exemplo, família, não tem como você trocar. E tem muitas pessoas que passam por isso, pais agressivos, violentos, sabe, ou ausentes, tem isso. Então, a gente pratica a fé justamente para isso. Aí, quando é possível, tudo bem, a gente se retira, muda de endereço, né? Mas aí, então, aproveitar essa fase que você está desempregado para se fortalecer, porque a gente não consegue saber como vai ser o próximo local, às vezes pode ser pior, a gente não consegue fazer essa leitura antes de entrar no trabalho, mas todo local vai ter o seu lado negativo.
sejam pessoas, ambiente ou uma pessoa, né, o serviço muito pesado, físico, todo local vai ter um lado negativo. Aí é que eu volto aqui para os 8 caminhos óctuplos, né, a visão correta, praticar a fé, para mim poder eliminar esse karma negativo, essa carga negativa, essa visão negativa, incorreta que eu estou tendo. Então, tem que saber, você consegue fazer essas mudanças, né? Às vezes é o seu karma, é o elo com essas pessoas, né, que você tem. Então, não tem uma receita pronta única e pronta para toda e qualquer situação, né? Então, a gente precisa fazer essa leitura de que eu preciso continuar a me dar. Eu não vou desistir por nada, grande mestre Nietzsche, né? Então a dificuldade se encontra, ou eu vou aproveitar para me fortalecer, né? Tipo levantar ferro lá, né? Eu estou levantando 10, mas o meu objetivo é levantar 20. Eu vou aumentando um pouquinho, é sofrido, né? Então ali, é barreira, isso aqui é desafio, como é que eu vou superar? Como é que eu vou conseguir convencer essas pessoas? Como é que eu vou ganhá-las? Como é que eu vou conquistá-las? É complicado. Para competir, pô, você tem que, não é na maldade, né? Ou não sei, também é uma ganância, mas é complicado. Essa linha tênue, né? Que você conseguir perceber. Ali, se você está passando por cima das pessoas, se você está ajudando as pessoas, que o mundo lá fora é cruel, né? Sim. É uma disputa, dependendo do local. Aí às vezes prefiro trabalhar sozinho, mas trabalhar sozinho também não é tão fácil assim. Às vezes é até pior. Então ter esse jogo de cintura, né, o caminho do meta, esse jogo de cintura é o que a gente busca, porque todo mundo tem o seu lado bom. Conseguir fazer também, ajudar essa pessoa a desenvolver esse lado bom é uma compaixão. Né? Porque tem gente que instiga, né? Instiga o lado ruim da pessoa. Sim. Então a gente tem que conseguir instigar o lado bom da pessoa, aí o ambiente muda. Então é uma virtude isso, e a gente tenta buscar isso aqui dentro da prática, a meditação, né? Para poder levar essa alegria para as pessoas. Eu falei de conquistar, né? Já pensou já refletiu sobre conquista? Sim. Como é que faz pra gente conquistar as pessoas? Nossa, é um caminho árduo, que nem, por exemplo, quando você está apaixonado, né? Você faz de tudo, né? Beleza, isso aqui é mais fácil, né? E para conquistar pessoas que você não gosta. Por exemplo, chefe, trabalho. Uma pessoa que, sei lá, pode até ser essa relação amorosa, mas você vê que a pessoa ela não gosta de você. É bem mais complexo. Eu diria que às vezes até é impossível, né? A gente tenta achar ali o caminho do meio, né? Tentar conviver da melhor maneira possível, mas às vezes a pessoa também instiga, por não gostar de você, te instiga. E para você começar a gostar de uma pessoa que você não gosta, então vamos mudar a posição. Você falou que é difícil, tal, te instiga, e como é que faz? Se você fosse a pessoa que não gosta, o que é necessário acontecer dentro de você para poder começar a gostar de uma pessoa que você não gosta? Tentar ver o lado positivo, né? O porquê a importância de ter esse elo, né? Tentava entender a pessoa, né? Ver pelo filtro dela, mas sempre tentar, sei lá, manter uma distância. Mas eu tenho uma outra teoria. Se você, sei lá, acho que o trabalho é mais fácil do que a situação amorosa. Para poder. Família, não sei, uma família é bem mais complicado, né? Quando você não gosta de uma pessoa. Você não gosta de uma pessoa, mas é necessário você. Seria bom se você conseguisse estabelecer um vínculo de confiança, conquistá-lo. Quero que você conquistar a confiança dessa pessoa para poder receber uma promoção, conquistar, sei lá, algum familiar seu, pai, mãe, né? Porque você sente que a pessoa não confia em você, ela te vê como moleque, sei lá. Não é que você deu mancada, você mentiu, acabou mentindo, vamos supor, tá? Uma suposição, mentiu, agora você não acredita mais em mim, não confia mais em mim, então eu quero conquistar essa pessoa, quero conquistar a confiança dessa pessoa que não gosta de mim. O primeiro passo é ver o quanto você admira ela. A gente volta aqui, né? Quando você tem uma visão correta, se você fizer um filtro, ver ela,
Pessoa que você não gosta, mas quer conquistá-la, você não gosta e não tem nada que você goste dela. Nada. Por isso que você odeia ela. Então o primeiro passo é você admirá-la. O quê? Não sei. Mas alguma coisa você tem que encontrar para poder admirar. Que seja uma coisa, uma única coisa. E tem que perceber. Você tem que, não é ficar percebendo o negativo dessa pessoa, por isso que você odeia. Você vai mudar de postura. Você vai procurar alguma coisa que você possa admirá-la. Que seja, puxa vida, percebi, essa pessoa ela sempre está sorrindo. Eu odeio ela, mas ela está sempre sorrindo. Sei lá, pode ser uma pessoa, puxa vida, ela sempre fala obrigado. Puxa vida, como ela serviu. Puxa vida, como ela é esforçada. Essa pessoa, ela sempre chega no horário. Essa pessoa é carinhosa com a filha dela. Tipo, qualquer coisa, qualquer coisa. Você tem que conseguir perceber uma coisa boa que possa admirá-la e faz parte dela. Não é de vez em quando ela é legal. De vez em quando eu consigo. É sempre, faz parte dela. Ela pode ter todos os defeitos do mundo, mas ela só tem uma qualidade. Essa qualidade que você tem que perceber para você. Quando você começa a admirar e só para de olhar o resto ruim, presta atenção só no que você admira. E você geralmente consegue admirar porque você não tem isso. Isso causa admiração. Você não tem isso. E você percebe isso. Puxa vida, ela faz, eu não consigo. Quando você percebe isso, você começa a tratar essa pessoa de forma diferente. Você começa a enxergar ela de forma diferente. Qual que é a visão que você está tendo? Você está vendo o positivo que até agora você nunca tinha percebido. E automaticamente, por causa desse único positivo que você consegue perceber, a admiração que você tem dessa pessoa por isso, você fala com ela diferente, você escuta ela de forma diferente. É o primeiro passo para conquistar. De quem você não gosta, você tem dificuldade. É logicamente de quem você gosta também, né? Mas aqui é mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil. Admirar não é só essa coisa de eu gosto porque ela é linda, maravilhosa, mas se for sexo oposto, você nunca vai ser bonita. Alguma coisa assim, sabe, que você tem que prestar atenção, ver assim, admirar. É igual admirar uma arte. Que bonito, nossa, que bonito. Te faz bem. Essa admiração. Não é o que mexe com seus hormônios, assim. Chama o tempo, nossa, olha como o céu está bonito hoje, olha que flor, que linda, maravilhosa. E te faz respirar fundo e te faz bem, você se sente bem. Sim. E uma coisa que a gente tem aqui na nossa religião é que a gente sempre cumprimenta uma pessoa com agradecimento. Arigatou gozaimasu em japonês. Né? Por que a gente fala isso? Né? Por que o nosso cumprimento é um agradecimento? O arigatou gozaimasu é o obrigado em japonês. E esse arigatou gozaimasu é a forma polida do obrigado, que no português não tem, né? A gente consegue intensificar, né? Falar muito obrigado. Talvez falar obrigadíssimo, né? Mas é obrigado, muito obrigado. E em japonês tem o arigatou, que é tipo obrigado, e arigatou gozaimasu é o polido. É uma palavra budista, o arigatou. O Buda não é que ele inventa, né? Por causa do seu significado, o arigatou. Arigatou ele tem um significado além do obrigado. Ele é formado por 2 ideogramas chineses. E fazendo a leitura ao pé da letra, uma coisa difícil de acontecer. O arigatou, o significado dela, que é utilizado como obrigado em japonês. Uma coisa difícil de acontecer são coisas boas na vida, né? Talvez até tenha bastante, mas a gente não percebe, não dá valor. Por isso que não agradecemos muitas vezes a cada dia que a gente tem de vida. Cada escovação de dente, você agradece cada escovação de dente? Cada garfada, cada prato que a gente consegue comer, porque só quem consegue comer porque tem saúde, né? Sim, Até poder tomar banho sozinho, ir ao banheiro, né, fazer suas necessidades sozinho, é uma coisa gratificante. Muita gente não consegue, né? Não consegue. Talvez a gente não consiga depois que ficar velho, né? Então, a gente vê o quanto foi bom, mas a gente nunca valorizou. Obrigado por poder ir pro banheiro. Ninguém agradece. A gente não quer ir no banheiro. Então, poder perceber as coisas boas na vida, que são difíceis de acontecer, é um exercício de gratidão.
que a gente precisa fazer para poder provocar, termos esse sentimento de gratidão na nossa vida, né? Então, cada encontro é uma coisa difícil de acontecer. É único, né? Ah, sim. A gente pode se ver amanhã, mas vai ser amanhã, não é? A gente não tem dias repetidos, não vai acontecer de novo essa mesma programação de hoje. Então amanhã é amanhã, a gente não tem como voltar. Cada dia é único, cada encontro é único, por isso que é uma coisa difícil de acontecer e a gente consegue agradecer por esse momento único, reconhecer, valorizar, trazer isso externo, então a fala correta. Não queria encontrar aquela pessoa, mas ela está aqui, fazer o quê, né? Poderia estar em outro lugar, por que eu fui vir? Tem que encontrar com essa pessoa, eu sabia que ela está aqui. Tem várias vezes que acontece isso, né? Taria todos os irmãos, obrigado por esse encontro, não vou mais reclamar. Se eu estou encontrando, é porque eu tenho um elo com ela, era para encontrar, é para ficar junto. Então, vamos eliminar esse karma negativo, vamos se esforçar, uma barreira aqui, vou conquistar essa pessoa dentro de mim, eu não gosto dela, eu odeio ela, o que eu tenho para admirá-la? Aprender. Isso aí. Bom, e com isso, eu agradeço. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Obrigado, Eduardo. Agradeço a vocês também, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Por terem assistido esse vídeo, por ter depositado aí o tempo de vocês em nós. E isso é só um pouquinho, né, de todo um vasto conhecimento, um vasto conteúdo que tem essa religião, muita história. Eu aprendo todos os dias. É isso. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Arigatou gozaimasu. E é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.